Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Nós estamos aí numa série de videoaulas onde nós estamos tratando sobre os principais métodos e propriedades do objeto range, que é o objeto associado com uma faixa de células no Excel. Nessa lição nós vamos estudar um método chamado texto-column. A ideia básica desse método é pegar uma informação que está numa coluna com os registros, os campos todos misturados, mas seguindo um padrão, e conseguir separar esse texto em colunas de dados. Eu pensei se ia colocar ou não esse método por dois motivos, se ia colocar ou não nas lições para vocês. Ele é útil e apenas em situações muito específicas. Muitas vezes ele não consegue, ele converte meio bagunçado. Até vou mostrar um exemplo para vocês onde ele não vai converter direitinho. E quando o texto está num padrão, seja aquele texto delimitado, onde cada linha tem um registro e cada campo é separado do outro campo por um caractere específico, como ponto e vírgula, etc. Ou está no tamanho fixo, em que cada linha tem um registro e cada campo começa numa posição específica e termina numa posição específica. Se eles estiverem num desses formatos, é muito mais fácil importar direto usando a interface gráfica do Excel. E se o texto estiver muito bagunçado, o texto column também não vai conseguir transformar ele em colunas perfeitas sem erro. E aí talvez tenha que desenvolver uma rotina personalizada em VBA, consegue uma parte, outra parte não consegue, enfim, tem que ir tentando fazer os ajustes. Mas como em algumas situações o texto coluna pode ser útil, então eu resolvi trazer ele aqui para vocês para explicar como ele funciona, mostrar um exemplo simples e depois descrever a sintaxe completa dele, tá legal? Vamos então à nossa lição. Para fazer essa lição eu já deixei uma planilha pronta. Está disponível para download nesse endereço aqui. Por gentileza, vocês baixem esse arquivo, salve ele lá na pasta de trabalho onde vocês estão salvando todos os arquivos do curso e descompactem ele. Vai ser gerada uma planilha chamada texto para coluna.xlsm. Legal? Vamos lá então ver como funciona esse método, fazer primeiro um exemplo prático bem simples e depois estudar a sintaxe dele em mais detalhes. Vamos ao estudo. O método text-to-column. Esse método analisa uma coluna de células numa planilha do Excel, coluna essa que tem texto, e tenta dividi-lo em várias colunas. Esse método pode ser, vou trocar aqui, ele pode ser bastante útil em situações onde você importou dados de um arquivo de texto e os dados estavam fora do padrão, ou seja, não era nenhum daqueles padrões delimitado ou tamanho fixo, que daí o Excel importa perfeito, né? Impedindo que as colunas fossem importadas individualmente. Neste caso, após a importação, você usa o método texto-column para separar o texto que está em uma única coluna em várias colunas. Então, antes de nós aprendermos a sintaxe completa desse método, vamos a um exemplo. Primeiro eu vou pedir para vocês abrirem aquela planilha texto para coluna
que lá no início da aula eu mostrei onde fazer o download dela, né? Vamos lá então. Vamos aqui no Excel, arquivo, abrir. Vou lá para a pasta de trabalho, onde vocês estão colocando os arquivos do curso, tá? E vou abrir essa pasta de trabalho, texto para colunas. Abrir. Aqui temos um texto, ó, que está só na coluna A. Ele, como tem Max, ele pede para habilitar conteúdo. Esse texto aqui está apenas na coluna A. Se você colocar o cursor na B, C, não tem nada. Tá? E vamos tentar usar nessa nossa planilha aqui aquele exemplo de texto colunas. Vou usando e vou explicando para vocês. Então vamos lá. Como é que eu faço? Alt F11 para abrir o editor VBA, né? Até ele já tem aqui, ó, o exemplo pronto para nós. Então o que que faz? Esse primeiro comando aqui simplesmente ativa a planilha chamada extext. Vamos ver se está certo o nome da planilha. Extext, ó. Muito bem. O segundo comando seleciona a célula A1, tá? Para ter certeza que o cursor está na célula A1. O terceiro comando pede para selecionar a região ativa. Ele vai detectar até que linha tem dados e vai selecionar desde o A1 até a última linha onde tem dados. Esse exemplo só vai funcionar se não houver linhas em branco na nossa planilha. Se tiver uma linha em branco, ele vai ir até a última linha antes da linha em branco e vai parar ali. O que tem depois da linha em branco ele não vai considerar. Tá? Aquele conceito lá que tem que ser uma tabelinha perfeita, sem linhas em branco e sem colunas em branco. E aí ele chama o método texto coluna do objeto selection, que é um objeto range indicando a seleção atual. Aí ele diz o tipo de dado. Depois nós vamos estudar esses parâmetros aqui em detalhes. O data type, ele diz que é delimitado, tá? Delimitador consecutivo ele habilita para verdadeiro e o espaço também como verdadeiro. Então vamos executar esse comando, esse exemplo aqui, vamos observar. Eu só vou fazer uma coisa aqui para facilitar a observação. Aqui, pronto. Para depois a gente observar ele em funcionamento. Muito bem. Vamos lá então. Vamos executar esse exemplo passo a passo. Coloco o cursor aqui, como é que executa passo a passo? F8, né? F8. Torna a planilha extext ativa. Certifica-se de que o cursor vai para o A1. Seleciona a região atual. Eu vou dar um F8 aqui para executar e vocês vão ver o resultado desse, só do selecionar a região atual. Ó, ele detecta até onde tem dados e seleciona bem certinho até a linha onde tem dados. Porque não tinha linha em branco. Se tivesse linha em branco, ele ia parar antes da primeira linha em branco. E agora vamos executar esse comando que tenta fazer a separação, né? F8, executou. Olha aqui o resultado. Aqui ele tentou separar em colunas. Não foi perfeita a separação dele, ó. Tá? O nome, sobrenome. Aí ele misturou alguma coisa, tá? Então por isso que eu digo que nem sempre esse comando funciona perfeito. Algumas vezes sim, algumas vezes não, tá? Então ele tentou separar, ele não mantém o original, ele na própria faixa onde estavam os dados, ele tenta separar em colunas. Muito bem. Agora vamos estudar mais detalhes os parâmetros desse método. Tá? Sintaxe. Ele tem uma caminhonada de parâmetros. Um objeto range, chama o método texto colunas, e aí tem todos esses parâmetros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Destination. É opcional, um objeto range que especifica onde o Excel vai colocar os resultados. Se o intervalo for maior que uma célula, a célula superior esquerda vai ser usada como início. Se não for informado o destino, ele vai fazer na própria
faixa onde ele foi chamado, que foi o caso do nosso exemplo anterior. Data type. O formato de texto a ser dividido em colunas pode ser uma das seguintes constantes: XL delimited ou XL fixed with. Aqui, se os dados estão no formato delimitado, onde tem um registro por linha, e cada campo é separado por um delimitador, seja vírgula, ponto e vírgula, etc. Ou tamanho fixo, cada registro numa linha e cada coluna começa numa posição fixa e termina numa posição fixa. O valor padrão é XL delimited. Qualificador de texto também é opcional. Pode ser uma das seguintes constantes: é se os campos de texto estão separados, estão envolvidos, aliás, eles estão entre aspas ou estão entre apóstrofos, etc. E pode ser um desses valores. Esse aqui indica double quote, é aspas, né? Single quote é o apóstrofe, ou qualifier non significa que não tem qualificador de texto. O padrão é esse valor aqui, que é qualificador de texto, indicando que os campos de texto estão entre aspas, o valor dos campos, né? Esse parâmetro aqui também é opcional, e ele é verdadeiro você deve passar ele como verdadeiro, para que o Excel considere delimitadores consecutivos como um só delimitador. Por exemplo, se tem a vírgula, você diz que a vírgula é delimitador, e lá num determinado lugar, num determinado registro, tem duas vírgulas, uma depois da outra. Então ele vai considerar a primeira como delimitador e a segunda vírgula como fazendo parte do valor do campo. O valor padrão é false, para ele não considerar como sendo um só, e sim para considerar como sendo dois delimitadores ou mais, se eles estão juntos. Tab é também opcional, e ele é verdadeiro para que pro tipo de dados delimitado e para que o caractere tab seja um delimitador. Então ele vai ser usado e habilitado para true quando você usar o formato delimitado, que é aquele que cada campo começa numa posição e termina numa posição fixa. Esse semicolon também é opcional, aí é verdadeiro para que quando é usado o tipo delimitado e para que o ponto e vírgula seja considerado o delimitador, tá? Então, se você habilitar esse parâmetro como true, ele vai considerar quando usar o formato delimitado, e o ponto e vírgula vai ser o delimitador. Na verdade, você está dizendo aqui quem é o delimitador, ó. Mesma coisa a vírgula. Se você tornar a vírgula como sendo verdadeira, ele vai considerar a vírgula sendo o delimitador de campos. Mesma coisa o espaço. Se for verdadeiro, ele vai considerar como sendo o espaço o delimitador de campos, tá? Other. Ele pode ser verdadeiro para que no formato delimitado, e aí você especifica qual caractere vai ser o delimitador de campos. Então você tem que, se não for nem o ponto e vírgula, nem a vírgula, nem o espaço, você tem que passar o parâmetro other como verdadeiro, e no parâmetro other share dizer qual o caractere que é o separador. Seja a quantidade de informações que tem nesse método texto coluna. O campo field info é o mais complexo. Nesse campo você pode passar uma matriz de valor para ele, informações para o método analisar as colunas. Você pode dizer aonde começa cada campo, onde termina e qual o tipo de cada campo. É o mais complexo para utilizar, e aqui eu vou passar a minha experiência prática para vocês. Muitas vezes é mais rápido você desenvolver uma rotina em VBA para ela fazer manualmente a separação do que tentar acertar o campo field info, passar todas as informações para ele. Mas é importante que vocês conheçam, né? Então, ele é também opcional, é uma matriz contendo informações de análise para as colunas dos dados. A interpretação depende do valor data type. Quando os dados estão delimitados, ou seja, separados, o argumento é uma matriz de matrizes de dois elementos, onde cada matriz de dois elementos especifica as opções de conversão para uma determinada coluna. Então, para cada coluna vai ter uma matrizinha com dois elementos, uma que define o tipo de dados e outra que define o primeiro elemento é o número da coluna, então vai dizer coluna 1, coluna 2, qual a coluna para analisar, e o segundo elemento é uma constante que define o tipo de dados, que pode ser uma dessas constantes aqui, ó, formato geral, formato texto,
formato data, né? Tem até um formato de data para Formosa, esse XLMDF, que é lá para o país. Por acaso você tiver uma empresa que tem uma filial lá em Formosa e receber dados de lá, tem um formato de data específico para eles, você sabe que tem uma constante aqui que pode ser usada para analisar. Então é um parâmetro bem complexo, né? E você passa para ele uma matriz, né? Por exemplo, aqui, ó, é uma matriz de matrizes. Cada elemento dessa matriz é também uma matriz de 2 elementos. Isso aqui indica a terceira coluna e o número 9, ó. O 9 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seria esse formato aqui. A primeira matriz, o número 2, que é do tipo texto. E a dica que eu posso dar aqui para vocês é que, na dúvida, diga que é do tipo texto. Porque pode ser que você esteja tentando converter para data, para número direto, e ele não está entendendo e pode até dar erro na chamada do método. Então converte para texto e depois na planilha você trabalha e faz essas conversões tratando os erros individualmente. Veja que aqui nós estamos tratando de um método para você tentar deixar em colunas bonitinho um texto que não está num padrão muito bom, porque se for num padrão daqueles delimitado ou de tamanho fixo, o Excel importa direto e não precisa nem programação VBA. Ah, legal? E aí nós temos mais alguns exemplos desse método e assim temos mais um parâmetro, separador decimal. Ela é uma string opcional, né? E o separador decimal que o Excel usa quando reconhece números. A configuração padrão é usar o que o Windows está usando. Por exemplo, o separador decimal no Brasil é a vírgula. Nos Estados Unidos é o ponto. Então, se você recebeu dados lá de uma empresa americana, é provável que o separador decimal seja o ponto e o separador de milhar seja a vírgula. É bem o contrário do Brasil. Então, para isso que existem esses dois parâmetros, para informar qual é o separador decimal, se não for usar o padrão que está configurado no Windows, lá nas opções regionais do painel de controle. E mesma coisa o separador de milhar. Por padrão, ele usa o que está configurado no Windows. Se for um diferente, tem que passar nesse parâmetro. Na tabela, vamos ter uma tabelinha a seguir que mostra os resultados da importação de texto no Excel para várias configurações da importação. Tá? Separador decimal, o ponto é o padrão brasileiro para não americano, e o separador de milhares a vírgula, né? E como estava o número original e como vai ficar o número depois de importado. Então tem que ter esses pequenos cuidados ao usar o método, mas sempre você pode, depois de importar, ainda tratar, formatar e dar uma melhor agilidade para essa formatação lá diretamente na planilha. Claro que se for muitas planilhas e planilhas muito grandes, se você puder automatizar ao máximo via VBA, melhor. Esse é o objetivo do VBA. Se você pudesse fazer tudo rapidamente e automatizado usando a interface gráfica, você não precisaria estar estudando tudo isso que a gente está estudando de VBA. Mas às vezes a solução ela passa por você mesclar diferentes recursos. Você usa o VBA para ir até onde dá para ir com ele, até onde você consegue trazer os dados, e depois ainda pode tratar mais esses dados lá usando a interface gráfica, ou ainda fazendo uma outra rotina que percorra os dados depois de convertidos, ajeitando eles mais ainda. Tá legal? Muito bem, pessoal. Esse é o método texto-coluna. Espero que vocês nunca precisem utilizá-lo, porque ele é bem complexo, mas é importante conhecer porque pode ter situações em que ele venha a ser o salvador da pátria. Valeu? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha sido útil para vocês e até as próximas lições do nosso curso. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante.
isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções. E o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo, já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!